Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Farmacologia Fácil. Se você não é inscrito ainda neste canal, já clique em inscrever-se, ative as notificações, mande para os amigos da sala, da farmácia, da clínica, enfim, mande para todo mundo o link do nosso canal para aumentarmos a nossa sala de aula a cada dia. No ano passado, a gente aumentou mais de 10 vezes o número de inscritos aqui no nosso canal. Imagina se esse ano nós também aumentarmos em 10 o número de inscritos. Fecharemos o ano com mais de 100 mil inscritos, então eu dependo muito de você para divulgar o conteúdo postado aqui no nosso canal. Toda quinta-feira tem aula, começando agora na primeira semana de janeiro e vai até o final do ano com aulas toda quinta-feira. Então olha a oportunidade de você aprender um pouquinho mais com esse professor que já está ficando com barba branca e que agora fala para você aqui nessa plataforma também. Muito bem, eu sou o professor José, sou professor de farmacologia e fisiologia e amo demais estar aqui desse lado da câmera passando o melhor conteúdo para você. E na aula de hoje não podia ser diferente, né, o tema que não falar sobre os emagrecedores, os incretínicos, essas drogas análogas de um bebezinho do nosso organismo, o GLP-1, e que fazem a gente ficar com uma diminuição da motilidade intestinal, diminuem a nossa sensação de fome e de quebra trata diabetes. Por que eu falo isso? Porque todos eles à base de semaglutida têm como sua origem o tratamento da diabetes e que hoje são utilizados no emagrecimento. Então, recentemente, agora no dia 2, o laboratório, dia 2 de janeiro de 2023, o laboratório Novo Nordisk avisou, noticiou que a Anvisa aprovou o primeiro análogo da GLP-1 à base de semaglutida registrado para o tratamento de obesidade, tanto a obesidade com comorbidades quanto a obesidade no geral aqui no Brasil. Já tinha sido registrado fora do Brasil e agora passou a ter registro aqui no Brasil e logo vai cair nas prateleiras das farmácias para todos poderem adquirir. O nome desse medicamento é Wegovy, ou Wegovy. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que esta aula, esse vídeo que eu estou postando aqui no nosso canal não tem o menor intuito de fazer você se automedicar, pelo amor de Deus! Pessoal, existem mais de 1000 artigos publicados nos últimos 10 anos que falam dos efeitos dos análogos da GLP-1 no organismo de animais. São estudos experimentais em animais e tem diversos efeitos ruins para o nosso corpo. E esses efeitos eu listo com detalhes em outro vídeo aqui do nosso canal, então depois vai lá, visite esse vídeo, assista que você vai ver desde problemas na nossa estrutura esquelética, quanto no eixo HPA, então tem muitos efeitos adversos. Esses efeitos ainda não foram todos eles comprovados nos humanos a partir dos estudos clínicos, porque afinal nós temos em torno de 100 estudos clínicos nos últimos 10 anos falando, mais especificamente de 2013 em diante, falando da semaglutida, o sal, o princípio ativo dos mais falado, mais comentado nos dias de hoje. Então tem muitos efeitos adversos que nós desconhecemos e que agora vão começar a aparecer com certeza, é assim com qualquer medicamento novo. Então o objetivo nosso aqui não é de maneira nenhuma fazer você se automedicar, e sim conhecer, porque conhecimento não ocupa espaço no nosso cérebro, então quanto mais você conhecer, melhor. Muito bem, pessoal, então os análogos da GLP-1, eles são utilizados já há mais de 10 anos para o tratamento da diabetes. Afinal, o principal papel da GLP-1 é regular a liberação de insulina. Já vamos falar de outros efeitos da GLP-1 no corpo como uma forma de revisar esse conteúdo. Mas, basicamente, tratamento de diabetes tipo 2, especialmente pacientes com aumento de peso. O primeiro deles foi a Exenatida, lançado no mercado. Ela era uma aplicação 2 vezes ao dia que hoje em dia quase desapareceu por causa do preço e por causa da aplicação diária de 2 vezes ao dia que o paciente não adere definitivamente. Logo em seguida, surgiu a liraglutida numa dose baixa, a liraglutida para tratamento de diabetes, que é o Victoza, que já deu
um grande alarde na população, dizendo que ele era um emagrecedor, e logo em seguida, então, os estudos clínicos que aumentaram a dose da liraglutida foram usados como base para o lançamento do Saxenda, que é uma dose maior de liraglutida, então sim, já começou a ser usado para obesidade. Paralelo aos estudos com a liraglutida, surgiu a semaglutida, outro análogo da GLP-1 com tempo de meia-vida de mais de 100 horas, então totalmente diferente do meia-vida da GLP-1, que é de no máximo alguns minutos, e que começou a ser utilizado como antidiabético também. O Ozempic 0,5mg e de 1mg tem como objetivo e tem registro para tratar diabetes tipo 2 e principalmente aquela diabetes quando o paciente tem obesidade. Aí veio o Rybelsus, que é um comprimido de semaglutida também testado e com resultados melhores ainda do que a subcutânea, também para paciente diabético. Agora, os estudos clínicos continuam, paralelo ao comércio do medicamento. E doses maiores da semaglutida foram testadas, aí sim apresentando um ganho de peso muito maior, apesar de notar o ganho de peso com a semaglutida de 1mg, né, a dose de 2,4mg que deu origem ao Wegovy apresentou um ganho muito maior, né, na terapia da obesidade, e por isso que já tinha registro fora do país e agora no começo de janeiro ganhou o registro aqui no nosso Brasilzão. Vamos pensar assim, o que a GLP-1 vai fazer no nosso organismo? Bom, ela aumenta a perfusão do tecido adiposo, lembrando que o análogo da GLP-1, a semaglutida, ela vai atuar aumentando muito mais o efeito da GLP-1 no nosso organismo, porque ela tem um tempo de meia-vida muito maior do que o hormônio GLP-1 propriamente dito. Então, o efeito da GLP-1 ela tem que ser considerada como um todo no corpo quando eu utilizo um análogo da GLP-1 com a semaglutida. Então, por exemplo, né, nós temos um aumento da perfusão do tecido adiposo, aumentando a lipólise, por exemplo, diminuição do risco de esteatose, já foi testado até de maneira clínica, né, nos estudos clínicos, o emprego na esteatose, diminuição da produção do VLDL e da produção de glicose. Então já é um local onde nós notamos que é um mecanismo direto na glicemia plasmática. Aumento do crescimento, do desenvolvimento do nosso tecido intestinal, já que são as células L, né, do nosso intestino que liberam o GLP-1, então o GLP-1 volta para essas mesmas células e atua em receptores de maneira geral no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal, também diminuindo a motilidade e a secreção de lipoproteínas. Muito bem. Fatores importantes, fatores na proteção cardiovascular. Por exemplo, o Ozempic foi testado já na diminuição do risco cardiovascular, como cardioprotetor. Então essa é uma das vantagens do Ozempic, por exemplo, em comparação, que é um análogo da GLP-1 subcutânea, em comparação ao comprimido. O comprimido ainda não foi testado e não apresentou um fator de cardioproteção importante nos estudos clínicos, mas é apenas uma das comparações feitas entre as duas apresentações. Então o que acontece no coração, com o efeito da GLP-1? Aumento da utilização de glicose, cardioproteção, aumento da vasodilatação e melhora da função cardiovascular. Ela tem a possibilidade de diminuir processos inflamatórios e aumentar a perfusão e a utilização de glicose no músculo esquelético. Alguns problemas. No rim, aumenta a diurese e a natriurese. E junto com o efeito da GLP-1 no sistema nervoso central, diminuindo o apetite por água, né, diminuindo a sede, pode causar então desidratação. Esse é um fator importante que precisa ser monitorado. Outro fator importante que precisa ser monitorado quando falamos em análogos da GLP-1 é o risco de pancreatite. Também pode ser com a dor, que é representado com uma dor muito forte aqui na boca do estômago. Então qualquer sintoma desse tipo precisa ser alertado. E quando nós falamos no efeito então na diminuição da glicose, além de mexer no metabolismo da glicose como um todo, ele vai diminuir a fome, a saciedade, vai promover a saciedade com maior intensidade. Então a pessoa, além de ter um trato gastrointestinal paralisado, por isso tem náusea, vômito, pode ter até eventos de constipação, e ela também não vai ter fome. E daí o peso vai diminuir. Então é um efeito para controlar a glicose que acaba, pelos resultados paralelos, a diminuir a fome e assim causar a perda de peso. Então notem como é complexo o efeito da GLP-1 no nosso organismo. Eu explico mais detalhadamente num outro vídeo aqui do canal. Então depois você vai lá e verifica mais passo a passo quais são os efeitos tanto em animais
nos estudos experimentais, quanto em humanos nos estudos clínicos. Bom, de maneira geral, então, a semaglutida então, estimula a secreção de insulina, mediada por glicose, reduz a liberação de glucagon, reduz a produção hepática de glicose, retarda o esvaziamento gástrico, aumenta a saciedade e melhora os fatores de risco cardiovasculares. A semaglutida subcutânea, uma vez por semana, foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos em dezembro de 2017 e também pela Agência Europeia de Medicamentos em fevereiro de 2018, enquanto a semaglutida oral, uma vez ao dia, foi aprovada nos Estados Unidos em setembro, de 2019 e na Europa em abril de 2020. Hoje, a bula do Ozempic diz o seguinte, para que este medicamento é indicado? Vamos lá. Ele é usado em conjunto com dieta e exercícios para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada. Também é usado sozinho, se sua glicemia não for bem controlada somente com a dieta e exercício e você não puder usar metformina, por exemplo, ou com outros medicamentos, quando eles não são suficientes para controlar seus níveis glicêmicos, também pode ser, então, incluído junto com outros antidiabéticos. Muito bem, e o Rybelsus? Rybelsus na bula, hoje, aqui no Brasil, indicado para adultos com diabetes mellitus tipo 2 inadequadamente controlado para melhora do controle glicêmico como adjuvante à dieta e exercício. Então notem que nós não temos menção à obesidade. Claro que é um efeito paralelo à utilização do fármaco, mas não tem nada registrado com esse cunho terapêutico. Já o Wegovy chega com registro para tratamento da obesidade e a obesidade associada a comorbidades. Por isso que as notícias que a Anvisa libera são que é o primeiro e único medicamento semanal, de aplicação semanal para tratamento de obesidade. A semaglutida injetável, por sua vez, ela foi aprovada nos Estados Unidos, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, para tratamento de obesidade em 2021. Olha só, acabei de falar. E é comercializada como Wegovy, E daí, pessoal, agora chegou no Brasil. Dia 2 de janeiro, teve o registro brasileiro, então nós temos agora no Brasil uma semaglutida com indicação para obesidade. Se nós vamos comparar, por exemplo, os efeitos da semaglutida oral em comparação ao placebo e à subcutânea no controle glicêmico, e daí, consequentemente, no estudo clínico, a gente avalia todos os resultados do efeito do medicamento, então a obesidade, a diminuição do trânsito gastrointestinal. Então qual a comparação da via oral, que é uma pergunta que sempre me mandam na caixinha de perguntas lá do Instagram, qual que é a diferença da oral para a subcutânea. Então, esse estudo, por exemplo, publicado na JAMA, ela estudou exatamente isso em 2017. Ele foi comparar os efeitos, então, da semaglutida oral com placebo e da semaglutida subcutânea no controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. Olha só, os pacientes foram randomizados em um ensaio de 26 semanas com 5 semanas de acompanhamento. A semaglutida oral foi prescrita uma vez ao dia nas doses 2,5, 5, 10 e 20. 40 mg com escalonamento de dose em 4 semanas. 40 mg com escalonamento de dose em 8 semanas e 40 mg com escalonamento de dose em 2 semanas. Placebo oral, não tem dose nenhuma, e semaglutida subcutânea 1 mg uma vez por semana, dose padrão. Então essas foram as doses utilizadas no estudo desses pacientes. Bom, qual foi o resultado na redução de peso corporal? A redução no peso corporal foi maior com a semaglutida oral e com a semaglutida subcutânea versus placebo. Então, podem ver aqui, a oral diminuiu de 2,1 a 6,9 quilos e a subcutânea 6,4 quilos. Agora nós temos o placebo 1,2 quilos. Se nós formos olhar aqui as diferentes doses da semaglutida via oral, nós temos a dose de 40 mg como a que mais obteve perda de peso. Vamos ampliar aqui, que é esse azul mais escuro aqui, É a que mais apresentou perda de peso com a dose diária de 40 mg, em seguida a subcutânea de 1 mg de semaglutida e logo em seguida as doses de 20, 10, 5 e 2,5 de semaglutida oral. Então ela também gera perda de peso. Apesar de não ter uma indicação, é considerado um efeito paralelo ao tratamento da diabetes.
Se nós formos comparar estudos gerais que falam da perda de peso pelo uso da semaglutida, nós temos o uso da semaglutida como um fator importante para a perda de peso também. Nesse gráfico é demonstrado comparativamente a perda de peso, a porcentagem, né, de peso perdido nos decorreres dos meses. Então nós temos aqui dieta e exercício como que menos perde, né, apesar de ser o mais indicado, né, em comparação aos outros. Naltrexona e bupropiona também é um tratamento utilizado para perda de peso, né, topiramato também, orlistat, liraglutida aqui nessa verdinha, semaglutida 1mg, né, tá aqui nessa aqui, semaglutida 2,4 mg e lá no final cirurgia bariátrica. E daí nós temos aqui a semaglutida 2,4 mg como que mais perdeu peso em 16 meses, né, 1 ano e meio, em comparação a todos os outros, só perdendo para cirurgia bariátrica. Por isso que ela está no mercado para a obesidade, né? Por isso que ela está no mercado para a obesidade com comorbidades. E pessoal, isso na verdade mostra para nós que a semaglutida, tanto a injetável quanto a via oral, elas têm como efeito, mesmo com ou sem indicação e liberação da Anvisa, tem como efeito a diminuição do peso corporal, sim, diminuindo em longo tempo, né? Por vários meses, diminuindo gradativamente a porcentagem de peso corporal. Então, existem muitos estudos que têm como objetivo provar que o Ozempic, que a semaglutida, assim como outros análogos da GLP-1, causam perda de peso. E aqui nessa breve apresentação eu mostrei para você então vários conceitos que comprovam isso também. Porém, sempre precisa ser feito com acompanhamento médico, com a prescrição do endocrinologista e com acompanhamento nutricional. Lembrando que os estudos do Ozempic, da semaglutida, que teve mais tempo de mercado aqui no Brasil, começou em janeiro do ano passado e teve 1 ano de comércio e muito utilizado para emagrecimento, foram estudos que, da base de desenvolvimento, um delineamento do estudo, a Ozempic, a semaglutida subcutânea em 1mg, era utilizada por um grupo de pacientes que também fazia reeducação alimentar e exercício físico. Então, isso é muito importante, é um componente que também auxilia muito no metabolismo. Então, de um lado, nós temos os pacientes que estão em sobrepeso e que poderiam, sem o uso dos análogos da GLP-1, perder peso com reeducação alimentar e exercício físico. E nós temos do outro lado os pacientes com obesidade que têm uma grande dificuldade metabólica em fazer a perda de peso e que, apesar de ter tentado diversas maneiras e tratamentos, né, não conseguiram perder peso. Então, o que diferencia esses dois pacientes? A avaliação do médico. Então é importante que você vá ao médico, caso você queira, sabendo de toda essa enxurrada de informações que está chegando até você, e é meu papel te alertar, vai ao médico para ele fazer a melhor avaliação do seu caso, porque é caso a caso que é feito essa orientação, e prescreva então e indique o tratamento mais adequado para o seu caso. Muito bem, então eu fico aqui, espero que você tenha entendido, né, a diferença entre as diferentes semaglutidas que hoje nós temos no mercado, mais atualmente com o Wegovy, e espero ter sanado algumas dúvidas dessa sua cabecinha. Tenho certeza que na próxima semana você vai estar aqui comigo, porque você se inscreveu aqui no canal, ativou as notificações e não vai perder nenhuma aula desse professor até o final desse ano e mais adiante também. Até mais e até a próxima aula.